você diz que pastor é um título eclesiástico de liderança e que é bíblico, certo? Sendo que, pastor nas Escrituras, é um dom entre os outros 4 citados, não um título. Vamos ler Efésios capítulo 4 versículo 8 e 11, 12, 14. Versículo 8, por isso, é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e distribuiu dons aos homens. Versículo 11, assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E você constata no versículo 12 que esse é o propósito do Messias, que as suas 5 ministrações feitas por ele aqui na terra, seja dada como dons, não títulos, para a edificação do seu corpo, ou seja, em todos nós. Versículo 12, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 14, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Ora, se o objetivo destes dons são para acabar com o vento de doutrina, e terminar de vez com a malícia dessas pessoas, que induzem os que não têm cautelas, os descuidados e imprudentes ao erro. Mas, não são isto que estes falsos pastores lobos fazem? Esse dom é para ser usado com carinho, cuidados e assistência com as pessoas em sua volta, principalmente com os seus familiares. E quem ouvem a palavra de Deus ministrada por você, deve ser ministrada sem interesse de receber pagamentos por isso. As Escrituras nunca disse que este dom é um título, e que você pode sair dizendo por aí que você é um pastor, como a maioria egocêntricas fazem. Nunca ninguém leu nas Escrituras Paulo chamando Pedro de pastor, Tito, Timóteo entre outros, ou Tiago e João chamando um ao outro de pastor, e aos demais. No mais, que poderia ter lido, são eles chamando uns aos outros de enviados, sendo que você não ler porque ela está transliterada do grego. Para você que não sabe, enviado é a tradução da palavra transliterada, apóstolos encontrada nas Escrituras. Pastor nas Escrituras só se refere como título, no sentido figurado a Jesus o Messias. Só há um pastor, e um só rebanho. Vamos ler João, capítulo 10 versículo 16. Versículo 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Para você que está desapercebido, essas outras ovelhas, somos nós, depois do seu sangue derramado, e um só rebanho, se refere à igreja sem rótulo, no qual Jesus é o único pastor. O resto é conversa fiada, como dizem por aí, a pastores que são honestos, honrados e bonzinhos. Mas Jesus disse que são todos ladrões e mercenários sem exceção. É só ler em João capítulo 10 versículos 8, 10 ao 13. Jesus o Messias disse que ele mesmo neste corpo de carne não era bom. Lucas capítulo 18 e 19. Como podem estes egocêntricos dizeres que eles são bons, e têm pastores bons? Todos são ladrões e mercenários, mesmo aqueles que se dizem humildes e bons, se não trabalhar com o suor de seu rosto, são ladrões e mercenários, e nunca teve o dom de pastor. É só ler em 2 Tessalonicenses capítulo 3 versículos do 6 ao 12. Quando você vê estes homens, nas suas ministrações do Evangelho, viver das custas dos menos favorecidos, saiba que estes nunca foram pastores, são sim lobos vestidos de ovelhas. Vamos ler em Mateus, capítulo 7 versículo 15, e em Atos, capítulo 20 versículo 29 e 30. Mateus 7 versículo 15, acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Atos capítulo 20 versículo 29, eu sei que, logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade, e não terão piedade do rebanho. Versículo 30, e ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Entendeu? O que surgem entre nós mesmos são esses falsos pastores lobos, que torcem a verdade, para conquistar no sentido de ganhar vantagens com isto, e não têm pena nenhuma do rebanho.
Espero que tenham gostado e entendido o assunto. Obrigado por assistir.